Boa tarde. Nós estamos no canal Força Educação e eu, hoje, pela thumb que eu estou mostrando, venho apresentar algo não muito legal e também bastante polêmico. Uma ação do Supremo Tribunal Federal que transcorre desde março, que é a apuração de notícias fraudulentas envolvendo os membros do STF. Por que isso é bastante polêmico? Porque, primeiramente, nós vivemos numa sociedade onde há uma repartição de poderes. E nessa repartição de poderes, tal qual foi teorizado pelo Barão de Montesquieu, não caberia ao Supremo Tribunal Federal a instauração de inquéritos e a investigação do próprio inquérito, né? Cabendo este papel ao Ministério Público, né? Um braço do Executivo, sem ser poder executivo. Mas, infelizmente, foi tomada essa decisão com base no regimento interno. O artigo 43 garante ao presidente do STF o poder de instaurar um inquérito com base no poder de polícia do próprio órgão. Qual é o problema de tudo isso? O problema de tudo isso é porque o próprio artigo ele deixa entrever que o STF só poderia instaurar um inquérito a partir de um crime cometido na sede do próprio órgão, ou seja, o Supremo Tribunal Federal, ou pelo menos que tivesse acontecido dentro do Superior Tribunal de Justiça. Fato este que não ocorreu. De que se trata a instauração desse inquérito? Esse inquérito ele versa a respeito de diversas notícias que têm sido veiculadas, principalmente em redes sociais, como o YouTube ou o Twitter, de pessoas criticando e fazendo afirmações criminosas, portanto difamatórias e caluniosas, a membros do STF. Dentre estes, o próprio presidente, o senhor José Dias Toffoli. Qual o problema disso? O problema é o desrespeito à condição de um membro de um dos três poderes da República Brasileira. E isso está se tornando muito comum, chegando ao ponto do ministro e presidente do Supremo Tribunal Federal, o senhor José Dias Toffoli, mesmo estando ausente do Brasil, despachar e instaurar um inquérito. E aí começa uma outra controvérsia. Ele despachou fora do âmbito do território nacional, portanto, ele não estaria investido da presidência do STF. Um outro problema, que ele instaurou um procedimento, um inquérito, que não deveria ser instaurado pelo STF, e também por despacho, ele determinou quem seria o relator do processo, o ministro Alexandre de Moraes. Por quê? Porque o ministro Alexandre de Moraes já foi secretário de Segurança Pública em São Paulo. Qual o problema? É que hoje, de acordo com o Código de Processo Civil, que rege, né, o processo, todos os processos na seara civil, um processo ligado também ao Supremo Tribunal Federal ou às Cortes Superiores, ele vai a sorteio. Sim, o relator de qualquer processo que é instaurado fora da corte, ele tem que ir a sorteio para saber em qual turma do STF ele cairia e com qual ministro. Só que isso não aconteceu. E a crítica sobre esse procedimento veio do próprio Supremo Tribunal Federal, inclusive de um dos seus membros mais antigos, o ministro Marco Aurélio Mello, que disse que era um absurdo o que estava acontecendo. Primeiro, o STF arvorasse o direito de instaurar um inquérito, sem a denúncia do Ministério Público. Segundo, o próprio STF estaria desprezando o devido processo legal. Ou seja, seria causa de nulidade de todo o procedimento. Por quê? Porque se não houve o sorteio, o ministro não poderia tomar ciência da ação. E aí nós vamos a outra polêmica. O ministro Alexandre de Moraes, ele exarou uma decisão
sobre as notícias fraudulentas, que nós conhecemos desde o presidente Donald Trump, ou até na eleição para presidente dos Estados Unidos, como fake news. Ele exarou uma decisão que os suspeitos teriam todas as suas redes sociais bloqueadas. É isso mesmo. E essa decisão foi interpretada como censura. Por quê? Porque atingiu um veículo de comunicação que é detentor de duas mídias. Um jornal, né, uma revista, na verdade, com caráter jornalístico, que é a revista Cruzoé, que divulgou em uma de suas matérias, a Amigo do Amigo, uma história que ligaria uma propina ao presidente do Supremo Tribunal Federal, quando este, no caso o senhor José Dias Toffoli, quando este era membro da Advocacia Geral da União, ou seja, no período entre 2007 e 2009. Que isso não seja verdade, eu acho até que deva ser fácil ao ministro provar. Porém, a atitude causou ainda mais indignação agora dos meios de comunicação. A Associação Brasileira dos Meios Jornalísticos condenou a ACAD, condenou terrivelmente, insidiosamente essa atitude de censurar a revista, pois proibiu não somente a veiculação da matéria na revista, como também no site O Antagonista, que teria ligação com a própria revista. Pior do que isso, se a notícia continuasse a ser veiculada, algo do gênero, a decisão exarada pelo ministro Alexandre de Moraes determinava a multa de R$100 mil ao dia pelo descumprimento. Isso gerou mais polêmica. Mas ainda teve outra polêmica. Foi justamente no dia de hoje, 16 de abril de 2019, foram expedidos diversos mandados de busca e apreensão, inclusive contra o ex-candidato a governador do Distrito Federal, o senhor Paulo Chagas, que também é um general, que perdeu a eleição. Mas ele não estava em casa e chegou à PF. E ele ironizou, dizendo simplesmente o seguinte: eles vieram com fuzis? E a sua filha teria respondido que não, e ele soltou uma nota bastante assim contundente, dizendo o seguinte: então não sou tão perigoso assim. Toda essa controvérsia tomou ainda um outro capítulo, qual seja, hoje também, no dia 16 de abril de 2019, agora no período da tarde, a Procuradora-Geral da República, a senhora Raquel Dodge, manifestou, por ofício, claro, a decisão pelo arquivamento, pedido de arquivamento do inquérito. Ou seja, o Ministério Público não pediu o inquérito e agora ele está pedindo o arquivamento, pois não teria materialidade para buscar essa ação. Eu sei que tudo isso é um entreveiro muito grande, mas nos lembra tudo que nós vemos conversando até agora aqui no canal, sobre os tipos de dominação, a dominação legítima, a dominação legal. O que acontece? Se nós temos um poder, seja o executivo, seja o legislativo ou seja o judiciário, e esse poder passa a não ter mais credibilidade social, as leis não vão mais ser cumpridas. Se as leis não vão ser mais cumpridas, infalivelmente, necessariamente, o poder ficará desautorizado e isso gerará muita desordem social. Esse é um dos fundamentos, inclusive, da decisão exarada pelo ministro Alexandre de Moraes, que estava causando desordem, essas notícias fraudulentas sendo veiculadas constantemente. E é compreensível porque realmente, se nós não tivermos a convicção na nossa Suprema Corte, nós não teremos convicção no nosso judiciário. Se nós não tivermos convicção no nosso judiciário, inevitavelmente nós não nos sentiremos convictos a cumprir a lei. Então toda a base racional do Estado estará fadada ao declínio e ao desmoronamento. Essa reflexão ela é muito clara de acordo com o pensamento weberiano. E quando nós observamos tudo isso, nós ficamos atônitos como pessoas que não compreendem. Poxa,
Existem leis, e quando os poderes não cumprem as leis, mesmo investidos de toda a autoridade, o que nos resta? A quem nos resta reclamar? Eu deixo vocês com essa indagação, pois essa é a minha indagação agora. E agora? A quem nós vamos recorrer quando o nosso representante maior sobre leis, sobre Constituição, por algum momento esqueceu os ritos necessários ao devido processo legal? Ele, como guardião da Constituição do Supremo Tribunal Federal. Para jogar ainda mais um tempero nessa polêmica, o senhor presidente e o senhor ministro da Justiça, respectivamente, o senhor Jair Messias Bolsonaro, que é o presidente, e o senhor Sérgio Moro, falaram via redes sociais que a liberdade de expressão é um valor inviolável, inquestionável. Então, nós podemos entender que houve mais uma crítica à decisão do STF na instauração do inquérito. Deixo vocês com essa indagação. Esse é o canal Força Educação. Quem quiser debater, estou aberto. E se precisar de novos vídeos, eu farei, sem agredir ninguém, sem colocar mais lenha na fogueira, sem buscar culpados. Pois esse não é e nunca será o veio desse canal. O nosso interesse é divulgar informações sobre a nossa sociedade brasileira e compreendermos qual deva ser o nosso papel no processo de crescimento dessa sociedade, através do diálogo, através da comunicação e principalmente da aprendizagem. Se você gostou, deixa o joinha, se inscreva no canal e compartilhe. Muito obrigado e boa tarde.